Fala galera, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes, né? Estamos aqui começando mais uma roda de conversa do Conexões Periféricas, dessa série que a gente conversa sobre participação política das favelas. E aí, dentro dessa série, né, nós estamos conversando sobre diversas temáticas ligadas aí às juventudes, e hoje nós vamos conversar sobre juventudes e movimento estudantil. Então, quero agradecer aqui, desde já, as nossas convidadas e convidado, né, Nicole Oliveira, muito obrigado, minha querida, por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Giovana Trindade, obrigado aí pela estar aqui com a gente, para trocar essa ideia. E Kaique, Azael, também por estar aqui com a gente. Muito obrigado, muito bem-vindo aqui a Conexões Periféricas. Agradeço o meu parceiro, Fernando Barros, né, a Cássia, que daqui a pouquinho vai estar entrando aí, e a toda a galera do Conexões, Cássio, Jean, Rafael, Paulinha, enfim, a galera que compõe esse coletivo, né, de comunicação popular. E agradeço também aos nossos parceiros fundamentais para viabilizar isso aqui, que é o NPC, Núcleo Piratininga de Comunicação, Jornal Abaixo Assinado de Jacarepaguá, é um jornal aí muito importante. A GE, Periferia Digital, enfim, a galera que está compondo aqui, né, essa articulação para viabilizar essas conversas tão importantes para a gente. Então, vou passar a palavra aqui para o meu camarada Fernando, e em seguida, né, a gente vai apresentando os convidados e para a galera. Beleza, boa noite, meus amores, boa noite, amados e amadas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, primeiramente, pelos nossos convidados, Kaique, Nicole e Giovana, pela disposição de estar aqui para trocar essa ideia com a gente. Transmitir para a galera que está acompanhando, que acompanha, não, se não agora, sempre que tem tempo, porque a gente sabe que a galera que acompanha é a galera que rala. Então, obrigado novamente pela disposição de vocês. E vamos com tudo, trocar essa ideia e tenho certeza que muita coisa boa e conversa, informações importantes e necessárias a gente vai trocar aqui hoje. Vamos começar agora para as apresentações. Começar. Nicole, tá aqui no meu cantinho do vídeo. Nicole, se apresenta Oi, para o povo aí, a gente vai se apresentando e aí a gente vai passando a bola. Contigo. boa noite, pessoal. Como eu já disse, meu nome é Nicole, sou estudante, microempreendedora, vendo brigadeiros na escola, na igreja, faço parte de uma comunidade. E é uma honra estar aqui com vocês. Estou um pouco nervosa, que é a minha primeira vez, mas espero que dê tudo certo. Muito bem-vinda, Nicole. A gente que agradece você estar aqui, né? A Nicole faz parte aí da Juventude Mulheres de Atitude, né? Que é um coletivo que faz uma atividade super importante em Rio das Pedras. Um Sim, salve, um abraço aí para Marta, uma liderança de Rio das Pedras muito importante e que está certamente inspirando, né? E provocando aí a com Nicole para certeza. estar participando. Obrigado, viu, Nicole? Giovana Trindade. Giovana, pode ficar à vontade para se apresentar, dar um alô aí, pessoal. Boa noite a todos, né? Como já foi falado, eu sou Giovana Trindade, sou aluna da Politécnica da Fiocruz, né? Escola Joaquim Venança, faço parte do Grêmio Estudantil, né? E faço parte da Secretaria de Política Interna. Para poder contribuir no que for possível para vocês. Tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Boa. Obrigada, Foi ou Giovana. falhou? Foi, falhou um Valeu. pouquinho, mas foi. É, Kaique Azael, passo a palavra para ti, meu camarada. Bem-vindo aí ao Conexões Periféricas. Obrigado, Douglas, pelo convite. Boa noite, gente. Sou Kaique, sou psicólogo de formação e trabalho aí como pesquisador no Dicionário de Favelas Marielle Franco. Estou aqui para conversar também um pouquinho com vocês sobre o que a gente tem observado nesses últimos anos, tanto do ponto de vista da militância, com o movimento de juventude, mas também nas pesquisas que a gente tem conduzido junto a coletivos, instituições de favelas, para pensar um pouquinho a importância
desse momento que a gente vive de mobilização da juventude, de campanha pelo primeiro voto, de tudo isso que a gente está agitando por aí. Estou animado aí para o nosso papo de hoje. Boa. Obrigado, meu irmão. Galera, o papo hoje é sobre juventudes, né, e movimento estudantil. É, a gente sabe que a nossa galera na favela tem uma dificuldade de participação política em alguns espaços, né, porque é uma das nossas juventudes começam a trabalhar desde muito cedo, né? Essa é uma característica das juventudes da favela. Começar a trabalhar, começar a vender sua força de trabalho desde muito cedo para poder ajudar em casa, enfim. E aí isso dificulta, obviamente, uma participação em alguns espaços, né? E um desses primeiros espaços é justamente o movimento estudantil, o Grêmio, né, na escola. E aí queria já puxar aí uma primeira rodada de considerações de vocês sobre essas dificuldades. Como é que vocês veem? Como é que foi isso na vida de vocês para conseguir participar de algum movimento na escola, né? Ou mesmo ali uma ONG, um projeto social, né? Da onde vocês são crias, enfim. Quais foram os desafios, né? E de que maneira vocês conseguiram aí superar isso ou não? Tá conseguindo participar agora, enfim. Jogo aí essa primeira rodada aí para vocês. Giovana, vou puxar. Vai, Giovana. Então, vamos lá. O que que acontece? Como que foi minha chegada no Grêmio Estudantil? Foi através de um convite, né? Eu sou aluna de técnico de radiologia, então eles montaram uma chapa esse ano e me convidaram para poder fazer parte do Grêmio, né? Então, eu aceitei, a gente foi eleito e estamos aí. O que eu vejo é que falta muito, falta de conhecimento, de clareza, porque até então eu não sabia como era o Grêmio, como funcionava, né? Então, assim, eu acho que é a forma de informação para os alunos e a importância do que é o Grêmio, né? Até então eu vi que é assim, por que o Grêmio? Porque eu sempre fui representante de turma, mas aí você fala para uma turma, o Grêmio é para falar para um colégio todo, entendeu? Então, as pessoas que não têm essas informações acham que é um absurdo, é uma coisa, sabe assim, surreal. E não é. É muito bom a gente ter voz na escola, a gente poder contribuir para o crescimento da escola, né? Em prol de todos. Então, eu acho que falta muito isso, é a divulgação do que é o Grêmio, qual a importância, o porquê você fazer parte, entendeu? Vou aproveitar e falar nessa deixa da Giovana que eu sempre ouvi falar do Grêmio, eu nunca tive muito perfil do Grêmio, mas eu sempre soube, né, que o Grêmio estava ali para representar. E a gente sempre esperava aquela coisa, pô, o Grêmio é o herói, não é herói, mas é aquela representação segura que o que a gente quer vai rolar e tudo mais. Mas a gente via isso eu, no caso, via aquilo isso na limitação, na limitação da minha escola, né? Nunca imagino eu, né, naquele momento que tem um Grêmio que amplia isso. Em todo caso, o Grêmio, para a gente, é aquilo funcionava na limitação da escola, e essa limitação que existe na escola, você que está com essa amplitude, Giovana, a sua limitação hoje, ela para a gente, não sei se era tão complicado de resolver na escola. É lógico que eu não estou querendo comparar, estou querendo que você só ponha as limitações equiparadas ali, né, por um momento. Mas se as limitações hoje para ti são coisas palpáveis que você visualiza, cara, isso aqui é uma receita, eu faço isso aqui que vai funcionar ou não necessariamente, ou depende de forças que não dá para controlar. É porque, na verdade, né, o Grêmio ele é a voz dos alunos perante a diretoria, entendeu? Mas nem todos que os alunos querem conseguem, né? Porque tem uma barreira, tem um. Espera aí, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então, nós do Grêmio estamos ali para poder lutar por isso,
né? No caso, do meu caso, que eu faço parte da Secretaria Política de Interna, é onde a gente faz o quê? A votação, que é o CD, é onde a gente faz a votação dos projetos, daquilo que é viável para o colégio, aquilo que não é. Então, quem não tem noção, quem não entende, que é o Grêmio, acha assim, não, eles se viram, eles têm que conseguir, eles têm que se virar, e não é assim. Mas, assim, graças a Deus, desde quando a gente assumiu, eu não sei se é porque eu faço parte do CD, na votação, eu não estou vendo um tanto obstáculo. Graças a Deus, tudo que a gente está conseguindo buscar em prol do colégio, a gente não está tendo um carreira no momento, entendeu? E você, Nicole, como é que foi? Você teve essa experiência já de Grêmio? Porque você está na escola, no ensino médio, né? Tem Grêmio lá na escola, na sua escola? Como é que tá esse? É, participar do Grêmio em si, eu nunca participei, mas já quase, assim, já meio que soube mais ou menos como é que funciona, mas não tive oportunidade, assim, de participar, mas sou muito representante de turma, né? Mas aí a gente falar assim do Grêmio é uma responsabilidade maior, né? É um comprometimento ali tanto com os alunos, tanto com a direção da escola. Como falaram também sobre as limitações, né? Na minha escola, há pouco tempo teve é, o debate das chapas para selecionar qual seria a chapa que ficaria. E o que mais a gente avaliava entre eu e meus amigos mais próximos era qual eram as propostas que estavam fazendo, o que valeria aquilo ali, né, na escola, o que seria bom, né? O que a gente pensa ali, tipo, o que é realmente necessário, o que precisa agora na escola e o que a gente descartaria. E claramente a gente viu uma que, tipo, tinha um foco, assim, tipo, de realmente ajudar os estudantes tanto em grupo de leitura, tanto em umas melhorias na escola. E eles sempre passavam, ó, isso aqui a gente não pode fazer. O pessoal fala, ah, vai ter isso? Não, isso aqui a direção já nos informou que não podemos fazer. Já outros prometiam que não podia fazer. Então, tipo assim, é dos estudantes também avaliar isso, né? E saber quem realmente está botando ali de frente para representar a nossa escola. Vamos agora com Caiqueira, Oi. perguntando, né? Já para Não, gente, chamar para conversa. eu participei, né, bem próximo, assim, do meu centro acadêmico, do meu Grêmio na escola, mas eu tive uma participação mais profunda no centro acadêmico, né, quando eu estava na faculdade. Fiquei pensando, assim, ouvindo falar, que eu acho que tem um efeito muito fundamental essas entidades na vida da nossa molecada, né, que é, primeiro, conseguir ser ali um primeiro espaço de organizar as nossas indignações, né? Às vezes você vê que a galera tá indignada porque o bebedouro da escola tá ruim. E aí o bebedouro tá ruim em Grêmio, vamos resolver esse bebedouro, centro acadêmico. E essas entidades, elas têm uma capacidade muito fundamental de conseguir articular essas lutas. Às vezes, uma luta por um bebedouro conseguir casar com uma certa luta conjuntural mais geral, né? E fazer a molecada entender e avançar junto uma certa consciência, uma certa perspectiva, que às vezes aquele bebedouro que está ruim na nossa escola, ele é efeito de um conjunto de políticas públicas que não existem para a escola, né? Não tem orçamento para investimento de material, não tem orçamento para comprar livro novo, para biblioteca, não tem dinheiro para. Aí você para pensar, não tem dinheiro mesmo? Como assim? Mas aí tem dinheiro para comprar tanque de carro blindado para invadir favela. Então, o centro acadêmico, o Grêmio, essas entidades, eles têm um papel muito interessante, né, na minha opinião, que é de conseguir, primeiro, juntar a gente, mas, segundo, ajudar também a gente a alargar um pouco a nossa perspectiva, que às vezes o problema que a gente sente na pele, então, não tem ar-condicionado na escola, não tem climatização, tem sala de aula no Rio de Janeiro que está a 40 graus. Mas tem recurso para fazer outras coisas na nossa cidade, né? Tem recurso, por exemplo, para fortalecer a iniciativa da Guarda Municipal para perseguir camelô no centro do Rio. Então, como é que a gente consegue entender e como que a gente consegue decidir um pouco mais por que que tem recurso para polícia, por que que não tem recurso para escola, por que que tem recurso para mega evento, por que que não tem recurso para moradia. Então, acho que esses espaços de entidades estudantis, eles são, às vezes, o primeiro contato que a gente tem com a política, né? Ainda que política seja isso que a gente faz todo dia. A Nicole estava falando ali, por exemplo, vendo meu brigadeiro
possivelmente para contribuir no sustento dela e da família, né? Essa articulação que principalmente as mulheres estão fazendo em território de favela, você sabe melhor que é política também. Mas aí tem muita gente que olha para a sua vida e fala: não, política é o que o Lula está fazendo. O que eu faço aqui no meu dia a dia não é política, o que eu faço no meu dia a dia é outra coisa. E aí eu acho que os centros acadêmicos, os grêmios, eles ajudam a gente a entender que, na verdade, se a gente juntou 3 pessoas para brigar porque o professor foi machista, porque o professor foi homofóbico, também é política que a gente está fazendo, né? E aí a gente começa a formar uma geração muito maneira, assim, eu acho, de pessoas com uma consciência mais alargada, assim. Então, eu acho que tem um potencial enorme. Fui de movimento estudantil por muitos anos, fui do DCE da minha universidade, fui muito, assim, muito ato contra o golpe lá em 2016, ato em defesa da educação, ato contra operação policial, ato contra tudo que vocês imaginarem, foi uma escola para mim, assim, foi muito importante. Pô, eu vou aproveitar aqui para chamar o Douglas para uma pergunta e já para puxar para a galera, Douglas. Você que está na linha de combate aí da educação, nas escolas e tudo mais, como é que você acha que você tem as ferramentas para motivação da galera? As ferramentas é só a sua palavra mesmo, só a sua movimentação enquanto professor? Mas você tem as ferramentas, porque assim, a gente está falando agora, já que a gente entrou na conversa do Grêmio, que é o primeiro contato geralmente de um jovem ali com a movimentação política, porque até então é televisão, e na televisão tudo é meio maquiado, a gente vê uma coisa, entende outra. Enfim, o Grêmio está ali bem próximo. Você acha que vocês aí têm ferramenta suficiente? Você acha que vocês estão amparados? E como é que está a cabeça e a velocidade da molecada para o engajamento para essa ligação política ali do Grêmio inicialmente? Boa, boa provocação. Aí, ó, falou que faço perguntas, pô. Olha, cara, então, eu como professor de educação básica, né, e trabalhei muito tempo com educação profissional também, e trabalho na EJA, né, sou um professor da educação de jovens e adultos. E que eu, particularmente, na minha realidade, eu trabalho desde os 12 anos, então eu ter tempo para poder participar na escola, eu não tive por uma questão que eu tinha que trabalhar, né? Eu estava um horário na escola e outro horário estava trabalhando, enfim, para ajudar em casa e tal. Então isso sempre me dificultou, né? E fora isso, tem um processo de esvaziamento também da nossa formação no campo mais crítico, né? Nas escolas, às vezes por falta de professor, né? Que está ligado a uma política pública mais ampla, de currículo e tal. E isso vai dificultando o nosso posicionamento, desde o tempo para participar até as condições ali, teóricamente, de formulação e tal. Por outro lado, eu acho que também tem uma parada que é essa rejeição que se tem à política, né? Você fala a palavra política, já cria um ranço, como se nós não fôssemos sujeitos políticos o tempo todo, que a política faz parte da nossa vida. E que bom que faz e a gente tem que falar de política. Por isso que a gente sempre provoca aqui no Conexões, né? Esses debates, justamente entendendo a importância da gente compreender e cada vez mais entender o funcionamento para que a gente possa se posicionar. E aí eu me lembrei aqui, você fazendo essa provocação, das jornadas de 2013, as jornadas de junho, né? Ficaram conhecidas como Jornadas de Junho de 2013, que eu estava trabalhando com formação profissional no Instituto Locus, né? Tem vários ex-aprendizes aqui que acompanham a gente, e tava toda aquela movimentação, a juventude, né, muito participativa, principalmente a juventude universitária ou das escolas de excelência, como a Fiocruz, o Pedro II, os institutos federais e tal. E aí a galera começou a querer participar também. Pô, também quero, vamos lá, professor e tal. Eu falei, não, beleza, vamos. Pô, vocês querem ir embora. Mas assim, vamos também no espaço onde as coisas estão sendo deliberadas, no espaço onde está acontecendo o debate para poder pensar essa manifestação. Para a gente pode agregar, obviamente, nas ruas, com as nossas bandeiras e pautas, mas também é importante a gente entender a organização ali por trás disso. E aí eu levei a galera, né, lá para o IFIX, né, onde estavam acontecendo várias assembleias, para poder debater ali desde onde seria o ato até onde, mas também das pautas, enfim. Então, eu acho que a escola,
a escola pública, ela tem, né, a escola de modo geral, ela tem a obrigação de fomentar esses espaços de debate. Quando a gente tem esse discurso aí de escola sem partido, é um discurso que, na verdade, quer que haja um esvaziamento dessas discussões políticas, né? Com esse lema, escola sem partido, porque, né, é um marketing muito bom, muito bem feito, que todo mundo vai meio que concordar. Ah, eu também quero uma escola sem partido. Mas, na verdade, quando eles fazem isso, eles querem uma escola sem discussão política, sem formar alunos críticos, estudantes críticos para poder se posicionar, para não entenderem, né, por exemplo, a reforma do ensino médio, achar que isso é algo bom, enfim, acho que é um pouco por aí, né, um pouco da minha contribuição aqui. Quero também não monopolizar aqui a palavra, já passo aí para os colegas, se Kaique já quiser comentar em cima. Acho que muito, concordo muito com você, Douglas, porque você para pensar que essa discussão, por exemplo, da escola sem partido, né, e até da reforma do ensino médio, que tem tantos jovens aí, professores, entidades que estão na luta pela revogação desse novo ensino médio, ela apresenta, na verdade, uma certa perspectiva de formação para a nossa juventude, que é uma formação sem nenhum espaço para o pensamento crítico, né? O que você faz quando você tira disciplinas como filosofia, sociologia, quando você reduz a carga horária daqueles momentos na formação em que a gente reflete sobre a sociedade? Você faz a molecada se formar sem perceber, por exemplo, né, no caso do estado do Rio de Janeiro, né, que a taxa de desemprego entre juventude é 3 vezes maior do que em outras faixas da vida, sem perceber, por exemplo, que a gente tem 30% da nossa juventude que não tem acesso a trabalho nem a estudo, a juventude nem. Então, você tira um conjunto de debates que são fundamentais para a gente conhecer como funciona a nossa sociedade, disputar essa sociedade da vida da juventude. Isso não quer dizer que todo mundo vai parar de ter aula de história, de sociologia, de filosofia, isso quer dizer que quem passa pelas escolas públicas, principalmente, para de ter acesso a esse debate, né? Então, você cria estratos ali de quem pode ter acesso a uma formação com mais qualidade e quem não pode. É, eu acho que a gente tem que se perguntar, né, a que tipo de projeto societário interessa a gente formar uma massa populacional que não tem estímulo ao debate crítico, estímulo à leitura, estímulo a pensar, né? Eu acho que não é a gente, quando a gente faz isso, a gente tira qualquer perspectiva de transformação da sociedade, qualquer perspectiva de engajamento político, de criação de agentes ali que estão a serviço da mudança dessa sociedade, da redução de desigualdade. Então, eu tenho muita preocupação também quando eu olho aí as disputas que estão sobre a nossa educação, né? Você está hoje na presidência da Comissão de Educação da Câmara, uma pessoa que desqualifica o ensino formal, a educação formal, que ataca Paulo Freire, que inventa fake news, né? Que o método de disputa da política é um jovem que disputa a política a partir da política do ódio, a partir da política da destruição de tudo que a gente preza, né? Dos valores da defesa da democracia, de defesa da diversidade. Então, eu acho que a gente tem aí um problema para pensar junto, né? Como que a gente disputa a educação para um horizonte mais libertário, né? Mais de garantia de direitos, de compromisso com outra forma aí de pensar o mundo que não é essa que hoje está ganhando muita coisa, né? E Nicole, vem cá, o que que te fez querer participar, né? Porque o que você faz também é participação política, né? É aquilo que a gente está conversando aqui. Às vezes o pessoal tem essa ideia muito, falou em política é ligado a um partido político, é ligado a um parlamentar, mas não. E aí queria saber, eu tenho aqui já minha desconfiança, mas eu queria saber o que te provocou a ser uma jovem, que é super jovem, né? E a participar, e a querer já mudar a sua realidade, a contribuir de maneira mais coletiva para isso. Assim, eu sempre cresci já bem assim, né? Então, meio que. Vocês estão me ouvindo? Ah, que parou. Oh, meu Deus. Então, deu uma congeladinha, mas voltou. Agora não Agora, escutando. acho que agora travou, congelou. É a internet na favela, é foda a conexão, mano. Vou, vou. É. Oi. Ela travou mesmo? Não Nicole voltou? Oi, Voltou. voltou, Vamos lá. Nicole. Vai lá. estão me ouvindo? Perdão. Sim. É, assim, eu cresci vendo minha avó nesse meio, né? Da política, de ajudar todo mundo. E aí, então, tipo assim, sempre minha inspiração foi ela. Então, eu via ela ajudando as pessoas.
E eu vendo aquela alegria, assim, no amor que ela tem de fazer isso, me cativou. Tipo assim, vou seguir o caminho da minha avó, é isso aí. Então, tipo assim, desde pequena, quando comecei a me entender como gente e saber mais sobre a política, sobre o que é errado, o que é certo, fazer o bem, fazer o mal. Então, tipo assim, eu ver um ambiente, uma comunidade que vai ser um local bom para mim, para minha família, um local mais seguro, isso é que me motiva mais ainda a estar no meio disso tudo, porque só um pouquinho que a gente faz, a gente sabe que faz a diferença. Às vezes viram pra mim e falam, tipo assim, meu Deus, por que que você se mete nessas coisas, sendo que já é mó confusão. Mas, tipo assim, um pouquinho que a gente faz já muda alguma coisa, já faz uma diferença, né, no meio de tudo. Então, meio que foi isso. Pra mim, entrar nesse meio, assim, sempre foi minha avó mesmo que já sempre foi desse meio e me puxou junto, né? De alguma forma eu estava junto com ela e hoje em dia e quero levar isso, né? Até porque sabemos que todos nós uma hora vamos. Então esse legado aí que eu quero seguir. Giovana, me fala só para deixar claro para a galera, você mora onde e qual o nome da sua avó? Para a galera tá ligada. Giovana não, Nicole, desculpa, perdão. Congelou de novo. Acho que a Congelou. internet deu uma caída. Acho que travou. Tá bom. Giovana tá aí? Giovana, cadê? Giovana, isso. Que eu já vou fazer já vou jogar para você, Giovana, também. Minha irmã, Nicole, ela tem uma referência bem próxima que é a avó dela, né? O pessoal ali que dá uma direção e é bacana. O que você acha que a gente, que o jovem, a gente jovem, porque todos nós aqui somos jovens, só a Nicole é a menos jovem daqui, eu acho, possivelmente, né? Então, é, que você acha que é isso que falta hoje, na realidade de hoje, no contexto social de hoje? É uma referência próxima? Tá legal? O contexto é muito mais complexo. E eu não estou falando que Nicole, a questão dela é a voz dela só, não. Que com certeza dá para visualizar até na descrição que o Douglas publicou, toda de Nicole, que não é só isso. Mas é só para fazer a provocação mesmo, tá, Giovana? Você acha que para mim, me visualiza ali a voz da Giovana como, da Nicole como uma referência que muita gente da favela tem. Muita gente da favela tem, que é essa pessoa guerreira que tá batalhando ali sem, de repente, te puxar a orelha, mas servindo de algum exemplo para mostrar o caminho. Eu acredito muito no griot, naquele cara, no contador da história que mostra o caminho, mas a provocação é para ti. Como é que você acha que da complexidade dos problemas para a gente motivar o nosso jovem? Porque a gente está falando para eles, no final das contas, aqui, hoje. Quais são as barreiras? Tem barreiras? Ou grandes, pequenas, muitas? Fala pra gente aí. Tá Seu sem áudio tá microfone, desligado. Giovanni. Isso. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Então, pegando o gancho da Nicole, a minha referência é a minha mãe. Minha mãe era líder comunitária. Eu sou moradora aqui do Complexo da Maré, mas é localizado mais na Vila do João. A minha família foi a primeira família a chegar aqui no Complexo da Maré, na Vila do João. Eu tinha exatamente 10 anos quando eu cheguei aqui. Então, minha mãe sempre fez um trabalho voluntário, né? Ajudava quem procurava ela, ela ajudava. Então, a gente, tudo ali, eu junto com ela, eu fui vendo aquilo crescendo, aquelas barreiras, os poderes paralelos, que a gente tem que bater de frente, falar e aquelas coisas. Então, isso tudo foi me incentivando também a vontade de fazer o trabalho social, né? Só que a minha mãe nunca teve vínculo com ninguém, né? Graças a Deus falava com todos, se dava bem com todos, porém não tinha vínculo com ninguém. Era um trabalho social
ela nunca ganhou para isso, era de amor, era de coração. Então, né, ela se partiu, ela se foi e deixou esse legado para mim. E eu faço muito trabalho social, voluntário também, não tenho vínculo com ninguém, mas eu gosto de ajudar aquele que Deus põe no meu caminho. Então, eu procuro buscar, né, conhecimento, porque, assim, não é só a referência que a gente tem, é a desigualdade mesmo que a gente vê, né? A dificuldade de um adolescente para poder conseguir crescer, para poder buscar. E mostrar também para eles que não é só a comunidade, que tem coisas também além, que a gente pode chegar além através da escola, do estudo, do querer, né? E incentivar eles a buscar o crescimento. Porque a gente que mora em comunidade, a gente tem um espaço muito reduzido, muito paralelo, muito travado, né? Que é muitas barreiras que a gente tem que ultrapassar. Então, eu sou da Igreja Católica, né? Eu praticante. Eu fiz parte, muitos anos, da Pastoral do Menor, onde a gente levava adolescentes para áreas militares, né? Então, nessa caminhada minha, eu vou ir buscando, eu vou ir plantando, eu vou tentando orientar, né? Não podendo ir muito além, por não ter formação acadêmica, e também por ter também outros poderes paralelos que se impede, né? Assim, de você também levar as pessoas a muito além. Mas sim, eu oriento, então falta muito isso, é a vontade e o conhecimento e saber também. O que falta muito na comunidade que eu vejo é as pessoas saberem os seus direitos, entendeu? Porque na comunidade a gente sabe muito mais os seus deveres, mas a gente não sabe os nossos direitos. Então a gente bate muito nisso aí. Então isso aí que já fica muito, sabe, assim, difícil. É como vocês estavam falando, né, quando fala em política, as pessoas querem pular fora, mas a nossa vida é voltada para a política. Partido é outra coisa. Política, a gente dorme política, a gente vive política, tudo nossa é política. A nossa vivência toda é política. Então, essa diferença que a gente tem que passar para os nossos adolescentes. E quando a gente fala em política, eles acham que é partido. Não, não é isso. É a nossa política. Se a gente quer um estudo de qualidade, a gente tem que ali, ó, encarar aquela política para a gente conseguir melhoria para a gente, entendeu? Então, são essas coisas que vai me alimentando mais ainda a, a lutar, a buscar. Foi o que acho que eu falei com o Douglas, né? A minha relação com a Joaquim Venâncio, né? Uma aliança assim, de sonho, de amor. Eu desde pequeno, alguém que dá essa luz para a gente, que alimenta, sabe? É umas coisas que eu vejo muito, que eu não faço trabalho político. Eu não faço trabalho político dentro da comunidade com ninguém. Partidário, não é político, né? Eu não faço trabalho partidário para ninguém. Por quê? Eu falo sempre, partido, ele vem e vai. Você está sempre ali. Entendeu? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que saber o quê? Aonde que a gente vai botar a nossa história? Vale a pena? Vai valer a pena? Porque acho que assim, a sua história de vida não tem que ter preço. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E a gente da comunidade, a gente sofre muito com isso. Que as pessoas não confundem a política com os partidos. Aí fica essa divisão, essa barreira, sabe assim? Então, assim, a pessoa já está um pouco escassez com isso. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir orientar bastante adolescente, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, então oriento muito ela isso. Procuro, assim, passar para ela um pouco que eu sei também, que eu sou muito leiga nisso, mas o que eu sei é através da minha vivência mesmo, tá bom? Sabe qual é o foda, cara, que eu acho? A gente tem uma referência muito graças às energias, a gente tem as nossas referências, a gente de alguma forma não está desamparado, pelo menos ali na nossa psique, de alguma forma tem alguém ali que a gente tem de referência. E aí, vou jogar a provocação para Kaique, de, cara, é porque a gente vai crescendo ali com as muletas, com as deficiências, e todo momento de escolha é um momento meio complicado, meio difícil. Para um jovem, naquele momento da adolescência para a vida adulta,
tem as escolhas. Essa escolha que a gente está falando aqui agora, que é justamente essa decisão do que fazer, do que postura tomar, de quem serei eu. Eu jogo para ti, Kaique, um pouco mais ali, a parte acadêmica, na transição do ginásio, sei lá como é que chama hoje, para a faculdade, cara, está mais próximo desse momento também, ali, né, dessa realidade ali, daquele ambiente. Você acha que hoje a gente está... Como eu falei para vocês antes, sou de 88, eu tenho 36 hoje. A minha realidade de adolescência foi muito pacífica, estou falando em relação ao debate político. A gente tinha acabado de sair de uma ditadura, aquele pós, né? Pós 84, então estava tudo aquela calmaria de idealização. Nesse momento que você está na faculdade, que a galera está entrando, como é que está funcionando, que se visualiza, tanto na cabeça da galera, quanto as estratégias para direcionar ou para mostrar os melhores caminhos para a gente combater ou estar mais fortificado nessa luta aí da educação, enfim, de tudo mais. Boa. Cara, assim, ó, eu acho que as universidades, elas são fundamentais, assim, são um espaço não só importantes para contribuir, né, na solução de problemas do ponto de vista econômico, técnico, científico, né, mas também a partir desse lugar de efervescência política, né? Não à toa, um dos setores mais perseguidos, vocês vão lembrar lá em 2019, né, no começo aí desse inferno que a gente viveu, as universidades elas foram brutalmente atacadas, né? Balbúrdia, tem que ser fechado, tem que ter desinvestimento, tem que fechar. É um espaço onde tem é muito fértil para o pensamento crítico se desenvolver também. Mas eu acho que a gente precisa alargar um pouquinho, Fernando, essa certa ideia de como a gente atinge a juventude na dimensão política, porque parte da juventude está na universidade, sem dúvidas, mas uma parte muito maior está fora dela, né? Então tem juventude hoje que se organiza em torcida organizada, tem juventude que se organiza em roda de rima, em roda cultural, tem juventude que se organiza em coletivo feminista, em coletivo negro. Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho, na verdade, para dois elementos. O primeiro retornando ali, Douglas estava falando de 2013, né? Como, a partir de 2013, tem um setor social que olhou para a nossa juventude indignada. A vida está difícil, não tem condição de vida, não tem emprego, não tem nada. E um setor captura esse sentimento de indignação e leva essa juventude para se organizar junto à extrema-direita. Então, é grave hoje, né, o lugar que a extrema-direita tem na disputa da juventude. Uma juventude que vai pelo Brasil se aglutinando em célula neonazista, que vai se aglutinando em célula de extrema-direita, que produz linchamento, que produz uma série de práticas que a gente tem que disputar, né? Então, teve gente que olhou para a juventude e conseguiu entender um pouquinho daquele anseio, capturar aquilo e disputar para algum programa. Eu acho que a gente precisa também diversificar um pouquinho esses meios, né? Então, acho que o movimento estudantil ele é fundamental, mas conseguir construir encantamento a partir de outros lugares. Aí vou te dar um exemplo. A gente já esbarrou sobre esses debates em outros momentos, né? No primeiro período da pandemia, quando a gente achava que quem mais morria eram pessoas mais velhas ou com problemas de saúde, quem foi que estava na rua entregando cesta básica, fazendo ação de comunicação comunitária, de sanitização, era muito jovem. Então, tem muito jovem em movimento nos territórios de favelas e periferias, que não necessariamente vão estar todos dentro das universidades, ainda que muitos estejam, porque a gente hoje conseguiu avançar em política de ação afirmativa, de assistência e tal, mas tem muita gente que não se organiza lá. Tem gente que é universitário, é favelado e nunca entrou num centro acadêmico, porque o lugar político que essa pessoa se reconhece é na organização do território. Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar numa lógica de dialogar com essas juventudes em movimento, numa perspectiva um pouquinho mais diversa. Tá na universidade, tá no bairro, tá no trabalho. A molecada hoje que trabalha com iFood, entregando delivery, né? Como é que a gente dialoga para que consiga produzir mobilização em defesa dos direitos dos trabalhadores delivery? Como é que a gente consegue articular a Camelô? Na cidade que eu moro, aqui no Rio, tem um movimento social que organiza Camelô, muito jovem no trabalho informal. Então, eu acho que a gente precisa diversificar um pouquinho o nosso jeito de atingir essa massa aí de jovens que estão indignados, que querem transformar. É um pouco nesse sentido que a gente lança uma campanha aqui no Rio chamada Meu Primeiro Voto.
A gente, todo ano, né, de eleição, a gente tenta dialogar com a molecada, porque aí concordo que a política partidária, institucional, ela é insuficiente às vezes, mas ela consegue conferir o poder da caneta, né? E se a gente não disputa esse lugar, a gente deixa que outras pessoas vão falar por nós. Então, o que eu quero, depois de 2024, lá em outubro, é ter menos Nicolas Ferreira eleito, é ter menos jovem reacionário que opera para destruir o direito da juventude, é ter mais jovem favelada como a Dani Monteiro, que é deputada estadual jovem favelada e que atua na defesa de direitos da juventude, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa mostrar para essa juventude também que o título de eleitor ele é uma burocracia, mas ele é uma burocracia que ajuda a definir se ano que vem tem escola, se ano que vem tem ônibus, se ano que vem tem merenda, tem restaurante popular, tem Bolsa Família. Aí eu acho que a gente se organiza aqui na cidade do Rio, né, com essa campanha Meu Primeiro Voto, panfletando na porta de escola, panfletando em roda de rima, panfletando em vários lugares que tem muito jovem ali na faixa dos 16 anos que pode tirar o título já, né? E eu acho que a gente precisa de mais iniciativas nesse sentido, né? De estimular a molecada a participar da política, não só da política partidária, né? Mas participar de movimentos de transformação da sociedade, né? E aí vai ser na escola, vai ser na universidade, vai ser em vários lugares que eu acho que dão liga aí um pouquinho para essas nossas tarefas, né? Para 2024. Boa. Pegar um gancho aí, Kaique, que essa ação que vocês estão fazendo, estão participando, é importante pra caramba, né? Nós de Conexões também realizamos aí alguns mutirões, né? Fizemos um no sábado, que é um mutirão justamente para poder dar um auxílio para a galera que tem uma dificuldade de acesso à internet ou não sabe muito bem como fazer, para verificar como é que está a situação do tipo de leitor. Em Rio das Pedras, por exemplo, tem muito migrante nordestino, tem uma galera que mora aqui há 20, 40 anos e nunca votou aqui. Então, assim, é óbvio que a gente entende que a participação política ela deve ser para além do voto. Como você muito bem falou, o voto é importante porque a gente tem que escolher pessoas que de fato nos representam, mas a participação política tem que ser contínua. Não pode ser só de 2 em 2 anos na hora de votar. Tem que acompanhar, tem que, enfim, demandar políticas, né? Acompanhar o trabalho dos parlamentares, das parlamentares. E aí a gente está fazendo esse movimento porque tem uma galera que passa muitas dificuldades dessas ausências dos serviços públicos, né? Da estrutura do Estado, mas nunca votou, né? E mora aqui em Rio das Pedras há muito tempo, mora aqui no Rio de Janeiro há muito tempo. Então é importante fazer essa transferência e, obviamente, a juventude que está aí, né, ter essa experiência do primeiro voto, né, é um direito a participar. Com 16 anos ainda não é obrigatório, mas, pô, é fundamental requerer esse direito e tirar o título. Então a gente também está aí nessa campanha tão importante. Olha só, eu queria puxar a Giovana, pergunta que é o seguinte. Você está tendo essa experiência, Giovana, dentro do mundo agora, né, no curso técnico que você está fazendo na Fiocruz, que é uma escola maravilhosa, de excelência, né? É, mas queria saber como é que foi, né, no seu ensino médio, né, se você teve esse contato na escola que você estudou, se teve essa oportunidade, como é que foi quando você cursou o ensino médio? Então, no caso, eu me formei sempre em colégio público, né? Na, e eu sempre fui líder de turma, sempre fui representante de turma, mas eu sempre busquei, sabe? Assim, todas as escolas que eu participei, procurar saber, né, sua história, procurar buscar valorizar aquele local, procurar somar, buscar o melhor para todos nós. Então, foi através dessas vivências minhas que eu fui agregando conhecimento, que eu fui tendo, né, divulgando, procurando saber o porquê. Um exemplo igual o Kaique deu, um bebedouro. Por que que o bebedouro estava assim, né? Porque em colégio público não tem grêmio estudantil, né? A gente tem os representantes de turma. Então, foi através desse meu interesse mesmo, dessa vivência já de trabalho social, que eu fui conhecendo. E quando eu soube que tinha uma escola ali perto, né? Quem conhece a Fiocruz, a Fiocruz é perto de várias comunidades. A gente que é do Complexo da Maré não tinha esse conhecimento, que ali tinha um colégio de ensino médio de excelente qualidade, né? Porque, não sei se vocês sabem, até o ano passado, até o ano retrasado, para você entrar ali no colégio, você tinha que fazer uma prova, né? O que eles fizeram? Por não conseguir. A gente que é de colégio público, não ter aquele ensino de qualidade, a gente nunca conseguia passar na prova para poder entrar.
O último ano que foi de prova foi o nosso, o curso. Mas agora eles trocaram, botaram o sorteio para poder, para quê? Para isso mesmo, para poder abrir a porta, para quem é da comunidade, para quem, porque é uma desigualdade muito grande, né? Você tem um colégio, como fala, uma qualidade de ensino que é a Fiocruz. Eu bato de frente muito mesmo nas reuniões deles, eu falo, o pesa, a gente vai ser cobrado lá fora, então a gente tem que buscar essa qualidade. Se a Fiocruz tem um nome, vocês têm que dar esse suporte para a gente. Então, eu converso muito com a Ana Maria, né, que é diretora, e eu falo, tem que ser divulgado mais para a gente, é direito nosso. Entendeu? Então, esse ano passado que eu tive essa oportunidade de participar do Grêmio, que até então eu não sabia o que era o Grêmio, né? Depois, quando eu recebi o convite, que eu fui estudando, procurando saber qual que era a minha obrigação, o que eu tinha que fazer, aí eu vi que é a união de representantes que luta pelo um prol, né? Tem a política, né? Eu estou falando, não adianta que tudo na nossa vida é política, a gente sabe que tem a política na escola. E a nossa escola, por Joaquim Venâncio, tem ali a parte de política muito imensa. Então, você tem que estar ali se impondo, você tem que ter voz ativa, você tem que, sabe, ter pulso, porque, às vezes mesmo, eu não sei se o Douglas, né, sabe, a nossa briga agora é diretamente com ele lá por causa do EJA, que deram uma parada lá, então a gente também está brigando feio por causa disso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter pulso, a gente tem que saber, não, tirou, por quê? Quero saber por quê, qual o motivo. Entendeu? Então, é essas coisas que a gente vai agregando com o tempo. Então, assim, minha oportunidade mesmo foi essa. Eu estou tentando ainda me adaptar nesse novo mundo, entendeu? E pretendo seguir e contribuir o máximo que eu puder. Eu vou puxar a Nicole aqui agora para conversa. A gente está vocês perceberam que a gente está no carrossel, né? Então a gente vai nessa. Nicole, tem empreendedora, minha irmã. Você está há quantos anos? Rapidão, bate e volta aí. Oi? Você está há quantos anos? Perdão, Paulo. 15. 15 anos, tem empreendedora. Você está se movimentando para organizar sua grana. E você aqui de nós é a parte que está ali nesse momento que a gente estava comentando, da escolha, que eu cheguei a comentar da escolha, da decisão e tudo mais. Para ti, como é que tá a realidade na tua cabeça em relação a, cara, para que direção ir? Eu estou perguntando isso em relação a. Ai, Jesus, como é que eu vou perguntar isso? Em relação às escolhas de vida, a política, você tá, pô, eu acho que a galera toda tá maluca. Não deve ser nem isso nem aquilo. E eu não tô falando de você falar de política, de partido, não, tá? Tô falando de idealizações de um futuro para ti. Eu falei para vocês que as perguntas eram meio retardadas, mas é por isso mesmo. Às vezes eu não consigo me expressar, então ela sai meio retardada. A minha pergunta para ti é para pegar e tentar captar de ti, através de ti, mais ou menos o clima da adolescência, dos jovens. Para ti, como é que tá essa realidade no contexto de empreendedora, dentro de uma favela, tendo que você tem possivelmente está estudando ainda, tem tá ajudando de alguma forma, está trabalhando e está criando algumas e tem os seus sonhos ali para entrar numa faculdade, já está na faculdade, eu não sei, mas para você e para a sua inspiração enquanto pessoa política, tá saudável? Você visualiza um ambiente saudável para você, caraca, é ali que eu vou, ali tá seguro, ou como é que tá? Fala pra gente. Assim, é porque eu fiquei um pouco perdida na sua pergunta, realmente, mas Perdão, perdão. Quer que eu repita reduzidamente? pode repetir para mim, por favor. Vou tentar aqui que eu sou, desculpa. A pergunta é para ti, enquanto mais jovem, que está criando perspectiva, está criando sonhos ali, tentando visualizar aí.
será que aqui é um bom lugar para eu morar? Será que quando eu ficar mais velho, eu vou sair daqui, vou para lá, vou para cá? É, pô, eu tenho minha avó como referência. Será que eu sigo os passos dela? Para que lado então eu vou? Será que as coisas que estão construindo, esses adultos estão construindo, são saudáveis para eu escolher? Pô, eu vou votar aqui, vou votar ali? Como é que tá? É só pra gente captar a mesma energia da idade, como é que tá do momento dessa galera pra gente. Me perdoe, de novo, eu acho que eu fui É, meio retardado. assim, sobre a realidade assim, do local que eu moro, né? De pensar assim, será que futuramente vai ser um local que assim eu seguiria minha vida aqui? Hoje em dia eu penso assim, a gente sabe, aqui eu sei as condições de onde eu moro na comunidade de Rio das Pedras, e eu vejo certas coisas, tipo, questão de muito lixo, de uma rua que não tem como uma criança brincar, muito movimento de carro. E, assim, se hoje em dia eu vejo certas coisas aqui dentro, que, tipo assim, certo horário de sair na rua, que não dá. A gente sabe que isso em vários lugares, mas focando aqui onde eu tô, assim, na minha comunidade, de pensar assim, será que futuramente isso aqui vai ser bom? Eu fico pensando assim, tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Até estava comentando com a minha mãe esses dias que aqui é, na sentido assim a Musema, subindo para lá, tá tendo uma obra, né? Consertando ali a via. E aí a minha mãe falou assim, desde que eu me entendo como gente, que aquilo ali era ruim de passar, né? Tanto ônibus, de engarrafamento. E eu falei assim, como assim, desde que você se entende como gente? Aí ela falou assim, minha filha, ali sempre foi ruim, e agora que estão consertando. Eu falei assim, gente, como assim? Tipo, hoje, depois de anos que estão consertando, tipo assim, muito até coisas que eu penso em mudar é que realmente para que esse ambiente, futuramente, outras pessoas possam estar aqui. Porque se continuar no caminho que está andando, não vai ter como, né? Se hoje já tá difícil para a gente para pegar um ônibus, para num dia de chuva sair, para num dia de chuva, é porque eu me distraí, perdão. Para num dia de chuva sair da nossa casa para ir para o trabalho, para estudar, num dia de chuva, para mim, para minha escola, eu cheguei na minha escola vazia praticamente. Eu fiquei, gente, como assim? A minha amiga, fiquei presa dentro de casa. Então, tipo assim, é, eu acho que quem tá de frente para fazer essas coisas e não faz, né? É uma coisa que a gente tinha que mudar, tipo, botar pessoas que realmente a gente sabe que vai fazer diferença, como o Kaique comentou, tipo, de realmente uma pessoa que mora na comunidade estar lá pra gente votar, que realmente vai mudar, que realmente está aqui com a gente, sabe? Que a gente sabe que muitos chegam, prometem, não fazem coisas. Então, é, eu acho que assim, no meu ponto de vista, realmente é o que a gente procura, é pessoas que realmente vão fazer diferença, né? No futuro aqui pra gente nesse meio. Isso. Eu vou te fazer uma pergunta, papum. Show, Nicole? Para você, você está votando já? Não. Não. Hoje, você, se tivesse que votar amanhã, seria tranquilo para você? Se estaria desanimada, animada? Estaria animada. Boa. Douglas, vou deixar para você agora a próxima pergunta, meu irmão. Chama. Ó, eu tenho uma curiosidade aí para todo mundo, na verdade é fazer aquela geralzona. O que que vocês, como juventudes ali, diferentes lugares, diferentes faixas etárias, veem hoje como uma demanda assim, problemática, um problema que afeta diretamente a juventude, né? Quais são as demandas maiores que vocês apontariam hoje? Bota aí, sei lá, três principais, cada um. Vai lá, Kaique, começa aí. Difícil, hein?
Eu acho que três principais demandas, vamos lá, bem rapidinho. Eu acho que trabalho é uma demanda fundamental para a nossa juventude, inserção no mercado de trabalho, postos de trabalho que não sejam precarizados, né? Eu acho que acesso à educação formal, educação de qualidade, então escola com dignidade para todo mundo, mas também acesso ao ensino superior, eu acho que é Já estamos fundamental. em 6, hein? Oi? Já estamos em 6. Não, ó, trabalho, escola, e eu acho que a terceira pode ser participação na política mesmo. Acho que é fundamental a molecada se integrar cada vez mais nos espaços aí de decisão. Boa. E aí, Nicole? Nicole, Giovana? Giovana agora, chama Giovana. Onde eu luto. Assim, o meu grande sonho é assim, que como a facilidade que o jovem tem para ir para o caminho errado, o caminho das drogas, né? Eu queria que fosse a facilidade para ter o caminho para um trabalho, um bom trabalho, uma boa educação e, acima de tudo, respeito, né? Que o jovem da favela, né, das comunidades, não são todos traficantes, mas sim a maioria estão se tornando isso por falta mesmo de oportunidade de assim, ser bem aceito no trabalho. É muito preconceito quando eles vão passar numa entrevista de emprego, né? Então eles sofrem muito, só por morar em comunidade. Então essa facilidade que eles têm para o caminho errado, eu sonho ainda estar vivo e ver que eles conseguiram para ir para o caminho certo. Cara, a gente estava conversando, Douglas, sobre as referências e tudo mais, e que acho que aí chegou a comentar sobre que é isso, velho. Que realmente ele falou um fato que é real, é fato. A juventude não está só na faculdade. E eu vou te falar mais, espantem-se se não souberem dessa. A maioria não está na faculdade. É isso. E aí eu jogo para vocês. Mano, eu jogo para vocês. Irmão, eu vou falar, a gente vai passar as questões dos novos empregos, os novos empregos, os novos trabalhos, dos aplicativos, pelos tradicionais, vai passar pela escola. O jovem, aquela galera da idade que está no momento da decisão, igual a gente está até hoje. Todo mundo está no momento da decisão, nunca deixa de estar, lógico, né? Mas naquele momento que a gente imagina que vai enraizar alguns valores, irmão, se a gente quer abraçar a formação, perdão, a formação só dentro da faculdade, da escola, com tentativa de referência ali naquele ambiente, é difícil, realmente, a gente continua perdendo para o tráfico, realmente a gente continua perdendo para todo tipo de situação que vai colocar no jovem periférico numa linha de tiro, atrás de uma, enfim. Aí, dito isso, eu jogo para vocês aí, agora quem ainda está no carrossel é a Douglas. Irmão, as referências educacionais, cara, é muito tenso, é muito perigoso eu falar isso, não vou falar, mas as referências educacionais, somente dentro daquele espaço ali, elas não estão sendo suficientemente eficazes. Infelizmente. Kaique trouxe essa provocação e eu estou só jogando mais para cima dessa bola. A gente tem que disputar. Só que a gente está falando de disputa, não é contra a escola tradicional, vocês sabem, né? A gente está fazendo uma disputa contra um poder muito mais letal. E aí, meus irmãos, as estratégias, os pensamentos têm que ser muito mais profundos. Douglas, você está no carrossel, jogo para ti, meu irmão. Beleza. Possibilidades ou descrições que você imagina sobre isso aí, irmão. Cara, a gente vai, de alguma maneira, hierarquizando nessas relações de organização, estudantil, de organização. Mas eu me lembro, por exemplo, um puta exemplo que nós tivemos foi a ocupação das escolas. Galera secundarista, galera das escolas estaduais, né, mais sucateadas,
fizeram um movimento, né, depois de 2013, de ocupação das escolas, que foi foda pra caramba, né? E como teve aprendizado durante esse processo de ocupação das escolas, porque a galera começou a perceber, né, discutir vários problemas ali mais concretos, mais próximos, né? Desde falta de merenda, e tinha merenda guardada que não era distribuída e tal, a problemas maiores, mais estruturais. Inclusive tem pesquisadores, né? O Gaudêncio Frigoto, por exemplo, da UERJ, aponta a reforma do ensino médio como uma vingança, né, dos parlamentares e tal, meio que assim, ó, caraca, essa juventude aí empobrecida, né, que estão nas escolas mais sucateadas, se eles começarem a se politizarem, né, e ter uma formação política mais densa e participar de maneira mais ativa, ferrou. A galera vai conseguir muita coisa. Da formação, da reforma do ensino médio, justamente para tirar essas possibilidades. Então, a galera aí cada vez, porra, trabalhando por aplicativo, sofrendo vários riscos aí de atropelamento e tal, um perrengue, né, sem carteira assinada, sem ter esse direito garantido, né, de uma aposentadoria. Fala aí, quer falar? Ah, tá. Eu achei que aí queria falar. Enfim, eu acho que pensar um pouco nessa articulação dessas escolas de excelência com as escolas mais sucateadas, eu acho um processo importante. Não de maneira hierárquica, né, de que a galera de uma escola melhor para poder ensinar, mas ter essa troca constante, esse diálogo é importante, né? Quando eu pego a Fiocruz como exemplo, a Politécnica, que tem uma puta formação, e como a Giovana falou, cada vez mais entrando os jovens da favela e tal, essa galera tem que dialogar o tempo todo com a favela, né? Que é aquele lema do que o Emicida coloca, né? Partir, voltar e repartir. Se a gente não faz esse movimento, irmão, né, de passar a universidade, ter acesso a uma escola técnica de qualidade, voltar para nossa base, para o nosso lugar e repartir esse conhecimento. Uma arrogância, agora eu sei. Ah, não, mas horizontalizar isso eu acho que é fundamental. É triste pra caramba, e eu quero ouvir até a Nicole em relação às demandas que ela observa em Rio das Pedras, para os jovens. É triste pra caramba quando a gente tem que fazer um processo seletivo pré-vestibular comunitário. Tipo assim, 200 cabeças para disputar 10 vagas, 30 vagas. E a gente não consegue, que é um trabalho na militância, no, né, voluntários e tal, a gente não consegue absorver todo mundo. O direito ao ensino superior ainda não é um direito. A galera que estuda nas escolas sucateadas tem muito mais difícil, muito mais dificuldade de poder entrar. Então, por isso que a gente precisa de um pré-vestibular comunitário, né? E a gente, eu espero poderia ter 10 Tá picotando, pré-vestibulares irmão. comunitários que ainda. Então, isso é foda pra caramba. Isso é da nossa juventude em alguns espaços. Mas, aí, Nicole, você, qual o seu olhar aí de uma jovem liderança, né, de Rio das Pedras em relação às demandas para a juventude? O que você acha hoje que a nossa juventude de Rio das Pedras mais precisa, enfim, qual as maiores demandas aí? Picotou um pouco, mas acho que eu entendi sua pergunta. É, Só eu. Ah, foi. sobre essa questão dessa demanda, assim, pelo meu ponto de vista, assim, pelos meus estudos até desse ano, né, que estou mais próxima aí para fazer o Enem, é, depende muito da escola, depende muito dos professores, né, o estudo. Mas, assim, a educação é boa, mas precisa melhorar. Há um tempo atrás, umas semanas atrás, eu estava até conversando com nossos amigos, que nossos professores estavam explicando para a gente sobre o novo ensino médio, né? Que no terceiro ano já não tem todas as matérias que a gente precisa para fazer o Enem. E aí um amigo meu até virou e falou assim,
mas como assim o governo está tirando essas matérias, que é justo as matérias que a gente precisa pro vestibular. Então, a gente ficou indignada, assim, tipo, com o novo ensino médio. E tinha gente feliz, tipo, eu não vou ter tal matéria no terceiro ano, que não sei o quê, vou escolher. E que a gente, tipo assim, realmente sabe como aquilo ali vai complicar. E a gente já tava assim, meu Deus, como assim? A gente vai ficar sem essas matérias. Porque é uma coisa que a gente precisaria estudar naquele momento para fazer, né? E não vamos ter o conteúdo que era necessário, que é como você falou, 200 cabeças para 10 vagas, e a gente ainda não vai ter a matéria que a gente precisa saber para fazer a prova. Então, tipo assim, a educação é boa, mas precisa sim ser melhorada, né? Em muitas questões aí. Vai lá, Fernando, vai lá que eu vi que você está aí se segurando, meu camarada. Não, não, isso é perguntar quem é que tá no carrossel, quem tá no rodízio. Em todo caso, eu aproveito e já jogo para Giovana. Giovana, minha irmã, provocações continuam, né? Lógico. Aqui a gente está só pescando e jogando de volta. É, cara, está falando da educação, está falando dessas, de qual ele falou dessas substituições ou dessas opções de escolha de matéria. Quando a gente visualiza que está subtraindo algum conhecimento, né? Tá subtraindo assim, ela tem a opção de escolher, escolhe um ou outro, não escolhe tudo. Eu não entendo muito bem. Eu vou te perguntar e jogar ali para tua resposta. Para ti aí hoje, tá na Politécnica, o conteúdo que se passa ou, sei lá, as informações que são passadas, que a realidade que você tem aí no ambiente, você acha que é um ambiente, no caso não é uma tradicional, não é uma escola pública normal, né? Politécnica. Ela te dá uma estrutura, e a gente está falando só para a galera também mais jovem visualizar, para um poder de escolha. Pô, realmente eu quero uma politécnica ou não. Mas ela te dá uma estrutura, te dá um ambiente ali bacana para, cara, que realmente eu vou sair preparadíssima. Você tem que correr atrás, por fora, de alguma forma. Igual a galera na faculdade geralmente tem, que vem da periferia, tudo mais, tudo mais. Então, ela dá uma estrutura sim, mas basta também o jovem querer, entendeu? Porque, assim, é muita cobrança, tem muita cobrança. Eu tiro pelo meu curso técnico, né, de radiologia, né, com a formação de 2 anos. É muita cobrança, porém eles te dão um suporte. Agora, se você está ali para brincar, vai para casa porque você não vai conseguir andar. Porque o mesmo suporte que eles te dão, a cobrança também é grande. E foi nisso, assim, um ponto muito importante que a gente do Grêmio pegou, no caso que a Nicole estava falando, né? A dificuldade. Eu sou uma que eu tenho dificuldade para conseguir fazer uma inscrição para o pré-vestibular. Eu estou caçando o pré-vestibular para poder fazer a faculdade, para você ver que já é difícil. Então, a gente montou o quê? Uma das nossas propostas foi isso, botar uma sala de estudo para aqueles que querem fazer o Enem, para ter um suporte por causa desses cortes mesmo que teve. Quer dizer, se você vai fazer uma formação e as matérias que caem no Enem te cortam, como que você vai fazer a formação? Você vai ter mais dificuldade ainda para se qualificar, né? Estudar. Então, a nossa proposta foi essa, de dar um suporte para os jovens que vão buscar o Enem, querem fazer um pré-vestibular, para poder a gente ter esse círculo de estudo, porque já fica difícil. A gente está vendo aqui, a gente que é de comunidade sabe como é que é, a internet é difícil, o acesso é difícil, já até é difícil, e não ter o estudo pior ainda. E assim, e foi o que o Douglas falou, a gente tem que ir o buscar e o levar, né? Se eu tenho conhecimento, eu tenho que levar para onde eu moro. Eu não tenho que guardar aquilo na caixinha, eu tenho que repartir com o outro, entendeu? Porque tem muitas pessoas que têm o conhecimento e não buscam, mas aí tem aqueles que querem o conhecimento e não sabem onde vai. Então a gente não pode fazer essa troca de conhecimento.
e o jovem está se perdendo muito por isso, porque eles estão aumentando a carga horária e o conteúdo das escolas está caindo, entendeu? Tem pessoas que às vezes querem entrar no nosso projeto lá da Marinha, né, que é formação de atleta, mas o horário da escola deles não bate. Aí eles falam, tia, mas eu só fico lá no celular, não faço nada, mas infelizmente tem as regras, entendeu? Então, assim, você quer reduzir, você quer aumentar a carga horária, quer botar horário integral, mas manda conteúdo, porque é legal. É melhor você ficar 24 horas dentro de uma escola, mas você tem que ter um conteúdo, buscar uma esperança, entendeu? Tem onde, porque tem gente que vai para a escola, às vezes, tu fica ali depois mesmo, eu sou uma mesmo, para aproveitar a internet, porque aqui em casa é difícil. Eu tenho que ficar caçando os pontos, né? Como fala, para poder ver onde o Wi-Fi vai pegar melhor. Na escola, não, na escola você já tem essa facilidade, entendeu? Então, é isso. Então, a gente tem que se policiar nesse sentido com o jovem. E o jovem está assim, tipo, barata tonta, não sabe para onde vai, se a gente não der essa orientação, vai ficar difícil. Continuamos, né? Na minha É, época também estávamos com barata tonta. com É, certeza. falta-nos aí. Falta-nos não, temos as referências. A gente só tem que achar os caminhos para encontrá-la. Douglas, Kaique, ó o Kaique aí, ó. Fala, Kaique. Kaique. Kaique, Boa, meu gente. irmão, Aí agora vai para ti, parceiro. Estamos no carrossel. Agora, esse carrossel, a gente começa para aquele pedaço, o último terço da nossa conversa, e a gente já vai começando a alinhar algumas questões que a gente conversou aqui. A gente estava falando muito sobre educação, que é essa a discussão. Eu fiz essa pergunta uma vez, eu vou te fazer agora. Se você pudesse se você tivesse o poder, né, de direcionar de alguma forma as escolhas aqui a escolha não, a direção da educação, meu irmão, você direcionaria para algo diferente que está, ou você aplicaria um filtro ou outro, como no Instagram, só para dar alguma coisa porque já tá bom? Olha, cara, essa é fácil até, hein? Eu acho que a gente precisa refundar mesmo a nossa ideia do que é educação aqui no Brasil, no Rio, né? A gente não pode naturalizar, por exemplo, acho que para começo de conversa, para falar de educação, tem que revogar novo ensino médio, não dá para naturalizar um processo de educação que tira pensamento crítico, não dá para naturalizar uma certa corrente de pensamento, né, que aqui no Rio não avança, mas avança em outros estados, de perseguição a professores e professoras, a educadores, então, escola sem partido e qualquer outra aberração desse sentido. Então, a gente precisa reconstruir a educação no Brasil, orientada para a liberdade, orientada para a garantia de direitos para a molecada, tem que ter educação em tempo integral, tem que ter assistência estudantil, alimentação, esporte, todos os direitos aí que a gente vê que não existem. Eu acho que a gente precisa refundar mesmo o campo da educação. Você tem uma pessoa que estuda em escola pública até a terceira série do ensino médio, quando entra para a universidade, não tem bandejão, não tem bilhete único para o trem, para andar de graça. Como que você acha que essa educação ela é para todo mundo, né? Então, para garantir o direito constitucional, a gente precisa refazer muita coisa, né? Precisa de investimento para a educação pública, precisa interiorizar as universidades, precisa avançar na política de ação afirmativa, mas isso tudo desde a educação básica, né? Estou acompanhando aqui na cidade do Rio, não sei, né, se vocês estão, ninguém está mais na idade escolar ali do ensino fundamental. Esse ano é a eleição de prefeito, né? Escola municipal aqui no Rio, tem escola que as crianças estão em sala com mais de 40 graus, não tem climatização nas escolas. Escola com criança que precisa de algum recurso, né, de apoio à inclusão, que não tem agente de apoio à educação especial ali, então não tem os agentes necessários para trabalhar. Então a gente precisa de uma série de elementos que não é na universidade que está faltando só, não, desde a creche, né, não tem vaga em creche. Quem mais é afetado porque não tem vaga em creche são as mulheres, as mães, porque não conseguem acessar o mercado formal de trabalho. Então, assim, tem muito problema. Mas esse problema ele resolve, sabe como? Quando a gente não
avança, nem numa cidade que é a cidade do ódio, né? A cidade que quer calar professor, que quer calar o pensamento crítico, mas também não é a cidade da ganância. Porque não tem dinheiro para creche, mas tem dinheiro para transformar o centro do Rio num parque de diversão da especulação imobiliária, né? Para remover morador de favela e construir grandes condomínios, para construir grandes terminais e tirar os camelôs que trabalham na região. Então, acho também que é fundamental, assim, nesse momento, que a gente consiga avançar um pouquinho em 2024 rumo a um cenário que passa pela política institucional, mas não se acaba nela, que a nossa molecada consiga ter direito à educação de qualidade, consiga ter dignidade, né, para estudar desde a primeira infância, desde a creche tem que ter vaga, tem que ter possibilidade de estrutura, de agente trabalhando, né, de professor, de educador, de tudo que é necessário, de merendeira, de todas as categorias que estão tão desvalorizadas aqui no nosso país, né? Então, acho que tem que, em alguma medida, reconstruir, mas não é reconstruir do nada, tem muita coisa que ajuda a gente a pensar, né? A experiência dos CIEPs aqui no nosso estado foram, por muito tempo, importantíssimas, numa outra perspectiva de formação, né? O legado do Paulo Freire para a educação brasileira, que é elaborado ainda mais com outros intelectuais e outras intelectuais. A Bell Hooks ensina a gente muito sobre educação, sobre pedagogia, uma série de outras contribuições, né? A Giovana Xavier, enfim. Eu acho que a gente precisa, na verdade, resgatar esses acúmulos e implementá-los. É isso que eu ia te perguntar, você acha que a gente ainda usa é, referências para o Freire no sistema hoje educacional e todo aquele sistema do Brizolão, tudo, enfim. Como que usa, né, cara? Tem professor que é orientado por isso, né? Tem muitas resistências dos professores, das professoras, né? Tem muita resistência no jeito de abordar na sala de aula. Agora, como é que você vai desenvolver um método de alfabetização de qualidade se você bota 60 alunos para você alfabetizar numa turma com um professor, sem apoio, aí precisa dos agentes de apoio, né, de inclusão, e você não tem essa contratação, precisa escola em tempo integral, mas não tem atividade, não tem quadra poliesportiva, não tem equipamento cultural, não tem sala multimídia, não tem ar-condicionado. Então, assim, tem professor aguerrido e aguerrida que toca ali uma educação orientada para a liberdade. Mas de boa vontade individual a gente não consegue transformar o mundo, né? A gente precisa disputar para que o projeto coletivo seja um projeto de transformação. E projeto coletivo de transformação é constituído de cada um de nós, mas é constituído também por outras dimensões. Política pública ajuda a reduzir desigualdade, política pública ajuda a enfrentar, né, essa máfia, porque hoje parece que para você ter educação de qualidade, ou você passa por uma escola federal, né, em Pedro II, alguma coisa do gênero, ou você paga milhões de reais aí para os tubarões do ensino. E quem pode, né, acessar esses lugares, não é todo mundo que pode. Então, acho que a nossa tarefa é garantir as condições mínimas ali, máximas, em todas as condições possíveis, para que a educação orientada para a liberdade ela possa ser executada em todos os lugares com as condições, né? Precisamos de professor bem remunerado, não dá para ter professor. Tem professor no estado, trabalhador 16 horas, que ganha menos de um salário mínimo, ganha menos de R$ 1.000 por mês de salário líquido para dar aula no estado. Como que esse professor não vai ter que dar 40 milhões de turmas ao mesmo tempo? Como que esse professor não vai ter que... Aí perde a qualidade da aula, não tem tempo de se qualificar, de preparar a aula, não tem, né? Enfim, não dá para a gente ser os estados que não pagam o piso nacional do magistério. Hoje o Rio de Janeiro não paga o piso. O governador teve greve no último período, o governador não paga o piso do magistério. Como é que eu vou querer que o professor entre em sala com as condições necessárias para desenvolver o trabalho se ele não recebe o mínimo para trabalhar, né? Então as condições são muito desfavoráveis, mas é claro que a gente tem gente aqui fazendo coisas muito bonitas nas salas de aula, nas escolas, construindo educação de fato para ser disruptiva, né? Para construir um mundo novo. Precisamos que seja um movimento coletivo. Boa. Deixa eu pegar um gancho aí, porque, na verdade, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho, porque o Kaique traz, né, uma fala muito potente e com muitos dados. E aí tem a ver, certamente, também com a instituição que ele atua, né, como pesquisador. Eu queria dar esse espaço agora também para vocês apresentarem rapidamente o lugar que vocês atuam, né, o dicionário de favelas, né, e a Nicole, a Giovana falar também desses lugares de atuação. Como é que é feito o trabalho lá? Como é que está o envolvimento das juventudes nesse espaço, para compor esse espaço, para poder participar? E antes de passar a palavra para vocês, só agradecer aí a galera que está acompanhando aqui, Dulcineia, Marta, obviamente, está aqui como Corujano,
né? Sua neta, mas ela sempre participa aqui com a gente, sempre muito importante, já esteve aqui dialogando conosco. Flávia Lima, liderança de Rio das Pedras importante. Carlinhos, outra liderança importante. MC Leonardo, pô, muito bacana, Léo, um abraço aí. Bom ter você aqui, MC Leonardo, que é um cara que, né, tem aí uma luta em defesa do funk enquanto expressão cultural das juventudes, né? Enquanto que a gente sabe quanto que o funk é criminalizado, né? Por ser uma gênero musical ligado à favela, ligado à periferia. E a gente sabe que a nossa juventude é o tempo todo criminalizada e hostilizada de acordo com as suas identidades, de acordo com o que gosta, né? Principalmente a juventude mais, né, favelada e periférica. Então, obrigado aí pela participação. Volto aí para o Kaique, e depois, né, cada um, Nicole, fala um pouquinho da sua atuação no espaço, Giovana. Beleza. Então, gente, o Dicionário de Favelas Marielle Franco, ele é uma plataforma lançada em 2019, sediada na Fundação Oswaldo Cruz, cujo objetivo é reunir um pouco de memórias e conhecimentos de favelas e periferias pelo Brasil. A gente, quando se reúne, né, com vários movimentos sociais de favelas, com vários pesquisadores, enfim, com a própria Fiocruz, a gente percebe um pouco que muito do que é falado sobre a favela, você joga no Google agora, Cidade de Deus, e você joga no Google Urca, você vai ver que os dados que são apresentados sobre a Cidade de Deus são geralmente vinculados a processos de criminalização, de violência, enquanto os dados da Urca você vai achar a história do bairro, população, IDH, equipamentos culturais. É, Parte da nossa proposta do dicionário de favelas é também reunir um pouquinho, né, e contar a história desses territórios, que é a história de resistência, a história de expressão cultural, é a história de associativismo, pensar nas favelas e periferias a partir daquilo que elas têm também de potência, né? Então, ele reúne já mais de 2.000 verbetes de favelas de vários estados do Brasil, de outros países também. É uma plataforma aberta, gratuita, colaborativa, que todo mundo que quiser entrar, acessar e produzir um pouquinho sobre a sua favela, sobre um coletivo que constrói na favela, pode participar. Então, fica o convite para todo mundo conhecer o dicionário. O dicionário ele é uma tentativa de contribuir mesmo com as lutas populares e com esse resgate de memória, por entender que memória também é um direito humano fundamental, que a gente conhecer um pouquinho da história, né, dos nossos territórios é fundamental. Então, fica o convite para todo mundo conhecer www.iquefavelas.com.br. Estamos muito felizes, assim, cada vez mais próximos, né, não só do NPC, que a gente está se aproximando agora para construir coisas em conjunto, mas também, aliás, do Conexões Periféricas, mas também dos parceiros mais antigos, como o NPC, que já está desde o começo com a gente pensando e formulando um pouquinho do que é o dicionário. Vai lá, Giovana, fica à vontade. Oi. Então, meu trabalho é o que eu falei, o meu trabalho é um trabalho sólido, né? Eu agora, como representante do Grêmio, eu busco conhecimento, eu faço rede. Então, assim, das comunidades mesmo. Então, eu vou orientando os jovens para poder buscar o caminho correto, né? Falando onde tem um curso, onde ele pode tirar um documento, orientando, porque eu tenho muito conhecimento com assistentes sociais, que é a área que eu trabalho, essas coisas. Então, eu vou buscando orientar todos os jovens, aqueles que eu conheço, os que eu não conheço, todos aqueles que Deus põe no meu caminho, eu procuro orientar para poder também ter um futuro melhor, tá bom? Que eu puder contribuir com vocês, para poder fazer a rede para vocês, eu estou aí. Boa, obrigado, minha irmã. Nicole, acho que caiu. Tô aqui. Esperar a Nicole. Opa! Sua câmera que Ah, fechou. o seu negócio do vídeo tava desligado, não vi, perdão. Nada que isso. Vai lá, Nicole, como é que tá aí seus espaços de atuação em Rio das Pedras? A juventude tem conseguido aglutinar aí mais jovens? Como é que tá? Então, aqui eu faço parte do grupo Mulheres de Atitude, né, com a minha avó, que é fundadora. E junto também tem um grupo da Bola, que é com o Espaço Cultural do Celinho, que lá a gente está conseguindo resgatar crianças e adolescentes através do esporte, né? Temos aulas lá de jiu-jitsu e outras, entre outras. E conseguimos que muitas crianças vão, né, durante a semana fazer essa atividade, à noite. É muito legal o projeto lá. E é isso, eu faço parte lá desse grupo aí, estamos
eu fico junto lá com a minha avó, voluntária. Sempre quando a gente pode estar podendo ajudar, sempre estamos ajudando o pessoal. Nicole, para a galera de Rio das Pedras acessar são alguns espaços, não é? Tem como a galera da Rio das Pedras acessar essas informações, esses espaços aí também para usufruir? Ou tá lotado, é a lotação, como é que funciona? Então, é, eu não, no caso, não tá lotado, é porque eu me distraio, perdão. É, lá as crianças, se eu não me engano, preenchem uma ficha, né? E participam das aulas normalmente nos horários, é tudo passado ao responsável, ou se geralmente é adolescente, né, já resolve ali. E é só entrar em contato comigo no meu Instagram que eu passo todas as informações para quem quiser participar do projeto. É Rua Bareta. Isso. Isso? Boa, Rua Bareta, galera. É, é isso, meus irmãos. Estamos chegando, partindo para o final. Douglas, pegando a palavra para direcionar aí o final, meu irmão. Vamos, bora caminhar, né? E primeiro eu quero mais uma vez agradecer, geral, aí de participar. É muito importante essa conversa aqui. Pô, véspera de feriadão, vocês estarem aqui com a gente conversando. Muita gente está chegando do trabalho agora, né? Então assiste depois, é normal essa live fica no Facebook e depois vai para o YouTube também do Conexões. Então espalha para geral para o pessoal ver depois. E eu queria falar o quanto que eu acho. A gente tem um processo de chamar a juventude sempre de juventude carente, né? Um discurso que é muito fomentado. Nossa juventude carente. Nananã. Meu irmão, juventude carente é o caramba, né? A gente tem uma juventude potente pra caramba, que infelizmente é sucateada o tempo todo, desde educação sucateada, acesso a lazer. A gente não tem em Rio das Pedras espaços de lazer para a juventude, né? A questão da saúde mental, que a gente não tem o acesso, né? A promoção da saúde mental para a galera que vem passando por várias dificuldades. Isso se intensificou durante a pandemia, né? A gente conseguiu visualizar isso de maneira mais brusca e mais impactante, né? E tudo isso vai, obviamente, juventudes que precisam trabalhar desde muito cedo, e aí tem uma carga horária menor destinada ao estudo, com possibilidade de estudar, estão aí no trânsito, ralando, correndo vários riscos. E é uma juventude foda, que é uma juventude cascuda, né, que vai na raça conseguindo superar essas dificuldades. Porém, a gente não deve naturalizar esse esforço, né, muito maior para poder ter que superar essas dificuldades. E aí, dialogando com essa fala, eu queria que pedir, né, quando vocês forem agora se despedir, mandasse uma mensagem para a juventude que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, né, da importância, enfim, deles participarem, né, enfim, mandar um papo reto aí para essa galera que ainda não teve oportunidade ou não está ligada de formas de possibilidade de participação. Beleza? Começando com o último com o que está mais tempo sem falar. Quem é? É o Kaique? Kaique. Sim. Boa, vai lá. Então vamos lá, gente. Acho que, bom, primeiro agradecer de novo o convite. É sempre bom trocar essa ideia, porque eu acho que quando a gente vai falando, né, a gente vai organizando também para a gente um pouquinho das nossas tarefas, né? Tem uma amiga que eu gosto bastante que ela fala que esses nossos sonhos, eles são tarefas. Então acho que se a gente entende cada vez mais como é fundamental que a gente construa um mundo onde tem educação, direito à moradia, trabalho digno, respeito à diversidade, que tenha tudo isso, esses nossos sonhos, eles devem ser nossas tarefas, né? E é claro que nem os nossos sonhos, nem as nossas tarefas, elas cabem nas urnas, que a cada 2 anos abrem para a gente dar uma opinião, né? Mas os nossos pesadelos, eles cabem. A gente tem vivido aí, né, a cada período, novos pesadelos, conhecido novas facetas aí da violência contra a juventude, contra os trabalhadores, contra a população de favelas e periferias. Então, acho que tem algumas questões fundamentais para a gente fazer assim, juntos e juntas, né? A primeira dessas questões é entender um pouquinho melhor como que a gente consegue transformar essa realidade que a gente vive, ao lado de quem a gente quer estar junto, né? E eu, sem dúvidas, acho que a gente caminha junto aqui, né? Nós que estamos conversando hoje, e várias outras pessoas que estão assistindo, várias outras pessoas que a gente esbarra no caminho. E eu espero que a gente continue aí conversando, caminhando junto,
por muito tempo até que a gente consiga construir uma sociedade totalmente diferente, em que a gente tenha outros problemas, né? Diferente desses problemas que a gente está conversando aqui hoje. Mas é isso, queria agradecer o espaço, queria convidar aí todo mundo para se somar nessa tarefa de dialogar até dia 8 de maio com a juventude, todo mundo tem que tirar o título. O título, ele é uma ferramenta importante para a disputa aí da sociedade. No Rio de Janeiro, basta você ir na sua sessão eleitoral mais próxima. Jovens que fazem 16 anos esse ano podem tirar esse título, é gratuito e é o que habilita vocês a participarem aí da eleição esse ano. Kaique, fala pra gente que eu sei que o dicionário Mário Franco ele tem a possibilidade de qualquer pessoa da comunidade inserir alguma informação. É isso ou eu estou lembrando errado? Só Não, para é a gente exatamente isso. possibilitar as informações da galera também, para eles saberem. Exatamente isso, é uma plataforma aberta, gratuita, para você participar é só entrar, www.iqufavelas.com.br, se cadastra e você pode começar a escrever a partir da sua realidade, a partir do seu coletivo, do seu território, das suas inquietações. É aberto para todo mundo do Brasil e do mundo contribuir nesse processo de resgate de memória que é coletivo também, né? Que cada um de nós aqui vive uma experiência diferente, e todas as experiências são bem-vindas lá no nosso dicionário. Antes de passar para a Giovana, mandar um abraço para a Micaela, né, que eu encontrei lá no Sindicato dos Professores e vi fazendo essa campanha tão bonita, e ela que fez essa articulação aí com o Kaique. Sim, Obrigado super aí, querida. Micaela. Uhum. Vai lá, Giovana. Manda o papo reto agora para a galera da Maré e de todas as periferias e favelas do Rio de Janeiro. Tem mironga, Giovana, larga o aço, fala real. Quero agradecer a oportunidade e mandar o papo reto para o nosso jovem, né? Que reclama que está difícil, que a sociedade não aceita vocês como cidadão. Então, outubro está aí, vamos embora, vamos fazer valer o nosso voto. Chega de ficar vendendo o nosso voto por uma camisa, um quilo, sei lá, um saco de cimento que for, porque hoje você vende o seu voto, amanhã você vai pagar por isso. Então vamos lá, galera, vamos tirar os títulos, vamos correr atrás, vamos fazer a diferença, vamos mostrar para eles que o jovem, sim, sabe o que quer e vai lutar por isso. Então eu estou aqui, o que eu puder ajudar todos vocês da comunidade da Maré, ou até as outras comunidades, eu consigo buscar conhecimento para poder tirar um documento, para poder orientar vocês, podem contar comigo, tá? Mas vamos sim, vamos erguer a manga da nossa blusa e vamos à luta. Chega de ficar jogando nosso voto fora, porque a consequência não é só nossa, é de todo mundo. O problema do seu colega não é só dele, é meu também. Então vamos se unir e com certeza a gente vai chegar lá, tá bom? Obrigada aí por tudo. Tenha uma boa noite a todos. Um beijo no coração de vocês. É isso, meu irmão e minha irmã. É isso, Douglas. Tá fechado, fechou bem. O meu papo reto, para finalizar. Ainda falta a Nicole, hein? Ó, esquece Ah, da Nicole, perdão, não. caraca. Ô, É. Nicole. Manda o papo para ele também, Nicole. Ô, que isso, Fernando? Ai, Lança o papo reto na minha lata, Nicole, só de raiva. Gente, queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi muito bom participar. E eu espero que eu possa ver mais jovens participando desse meio que eu estou aqui. E é isso, galera. Vamos com tudo. É do nosso futuro que estamos falando. Nossa decisão é que vai tomar lá. Nossa decisão de hoje é o que vai acontecer com a gente lá na frente. Então, que a gente venha focar nisso aí, nos estudos, mais na política, se envolver mais nisso aí. E vamos botar a cara com tudo. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos que acompanharam aí. Alguns amigos meus que entraram também na live para dar aquela força. E é isso, gente. Vamos com tudo e vai É dar certo. isso. Meus amigos da Nicole, ela representou ou não representou? Já lança aí, já comenta aí, meu irmão. É isso, meu irmão Douglas. Você abriu essa live, você vai fechar. Então, eu já vou falar aqui antes de você. Obrigado, Giovana, Nicole, Kaique.
Kaique eu conheci nas aulas, nas salas da educação e da vida, né, há pouco tempo. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pela educação, ó, a disposição de vocês estarem aqui, depois de um dia corrido, que eu sei que ninguém aqui fica de pé pro ar. Então, obrigado novamente pela disposição de vocês estarem trocando essa ideia aqui com a gente, para dividir informações, opiniões com a juventude, com a maturidade de todo mundo aqui da nossa região. Obrigado de verdade, tá? Douglas, deixo com você para a gente finalizar e para novamente falar. Pelo que eu entendi aqui, a gente tem que revisar de fato a nossa educação, né, meu irmão? Dar um upgrade, não upgrade, de repente brotar de novo, de alguma forma, mas a provocação já foi jogada, está aí. Todo mundo, na verdade, raciocina sobre isso, entende mais ou menos o que tem que fazer. A gente só precisa da força necessária, porque acredito que a gente sabe o que fazer. Precisa de uma força necessária para chegar aonde resolve e aonde se movimenta as ações. Deixo com você aí, meu irmão. Obrigado novamente. Boa noite a todos. Com você. Tamo junto. Eu quero agradecer, né? Na verdade, agradecer a Nicole, Giovana, Kaique, que prontamente, pô, aceitaram o convite, sabendo que estava ali no meio de um feriadão, pai, como está aqui com a gente essa hora trocando essa ideia. Importante pra caramba. Eu acho que eu acredito muito na rapaziada e na moçada, né, nessa juventude que tem um potencial foda pra caramba de mudar, de transformar as coisas. E é a juventude que tem, né, o jovem no Brasil não é levado a sério, né, Charlie Brown, né, até coloquei jovem no Brasil não é levado a sério, mas o jovem no Brasil tem um potencial de mudança foda. E a galera tem medo desse potencial de mudança. Então, que a gente possa aí se aglutinar, se juntar, né? O espaço que a gente está, que a gente traga mais jovens para esse espaço para poder potencializar ainda mais. A gente sabe das dificuldades de participação, mas a gente também sabe da potência dessa participação. Então, não vamos abrir mão disso de forma alguma. E a juventude na favela, na periferia, está fazendo coisas fodas pra caramba, né? Utilizando as tecnologias e as redes sociais e tal, e a gente só precisa se juntar. E quanto mais a gente se fragmenta, fica mais difícil, né? A gente coloca aqui juventudes no plural, porque obviamente cada uma, né, tem as opressões aí, né, de raça, de gênero, né, de orientação sexual e tal, que obviamente causam impactos diferentes em cada juventude. Mas fato é que tem algo que une, que eu acho que para mim é uma questão de classe social, né? A juventude aí que precisa trabalhar desde muito cedo, que passa os perrengues ligados à questão econômica, essa juventude às vezes carrega essas outras opressões. Então, que a gente possa se entender enquanto classe social, pô, meu irmão, a gente está passando o mesmo perrengue e a gente tem que lutar junto, certo? Entendendo as individualidades de cada um. E aí, para conversar, a gente vai dar continuidade a esses papos que a gente está tendo aqui. Na semana que vem, nessa série Participação Política das Favelas, a gente vai trocar uma ideia sobre juventudes e o ativismo socioambiental. A gente sabe o quanto que, né, os problemas climáticos, as emergências climáticas afetam, né, de maneira mais urgente, né, e mais impactante as favelas e periferias. E tem uma juventude se organizando e fazendo coisas fodas em relação a isso, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, conhecer algumas experiências, né? Ver o que que a gente pode aprender, trocar. Esse é o objetivo dessas conversas, beleza? Então, semana que vem, segunda-feira, dia 29, vamos estar aqui de novo às 7 horas, né? Às 19 horas para trocar essa ideia, beleza? Obrigado aí mais uma vez vocês por estarem aqui com a gente. Bom demais conversar com vocês, viu? Um abraço aí, tamo junto. É isso. Obrigado, irmão. Vocês, mãe. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. Comente. Valeu.